Boa tarde, turma. Eu sou o professor Ramon Sales, o novo professor de matemática de vocês. E essa aula, gente, é referente à terça-feira, do dia 13. E a gente vai falar nessa semana sobre fatoração e produtos notáveis, tá bom? Então a gente vai dar início a essa aula. Essa vai ser a forma que eu vou trabalhar com vocês. Vou estar enviando essas aulas gravadas. Espero que facilite mais a compreensão de vocês, o entendimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre fatoração e produtos notáveis nessa semana. No 8º ano você estudou monômios e polinômios. Vamos relembrar. O que é um monômio, gente? Vamos lá, pensa um pouquinho aí. Monômio é uma expressão algébrica inteira, composta por uma parte literal e um coeficiente, isto é, por letras e por números. Exemplos de monômios. Nós temos 3 vezes x. Nós temos aqui um monômio, tá bom? 3, um número, e x, uma letra. E nós temos aqui um produto, 3 vezes x. 7 vezes y, nós temos também um monômio, temos um número, temos uma letra. X ao quadrado, nós temos aqui também um monômio, nós temos o 1, que não fica visível, mas subentende que tem um 1, e o x ao quadrado, que é a letra. Nós temos também o ABC, e o 1, que não se vê, mas se entende também que tem um 1. E temos o número 4, que também é classificado como monômio, só o número 4. Então, esses aí são exemplos de monômios, tá bom? Polinômio. O que é um polinômio, gente? Polinômio é qualquer adição algébrica de monômios, ou seja, é a soma de monômios, tá bom? Exemplos de polinômios. Você tem o A vezes B. O AB aqui é um monômio, tá bom? Mais x ao quadrado, que é outro monômio, mais 3x, que é outro monômio. A soma desses monômios, certo? É um polinômio. Então, polinômio são as somas, as adições algébricas de monômios. Nós temos aqui um polinômio, 9z mais 3y, que é composto de 2 monômios. Temos aqui outro polinômio também, 3x mais 2y menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós temos aqui outro polinômio, tá bom? Então, polinômios são somas, adições algébricas de monômios, tá bom? Desses termos, que são os monômios. Beleza. Espero que você tenha compreendido aí a definição de monômio e polinômio, porque é muito importante para a gente compreender o próximo assunto. Pessoal, para a gente dar início falando sobre fatoração, a gente vai usar os números, tá bom? Então, a gente vai ver como se fatora primeiramente números, para depois a gente ver a fatoração de polinômios. O que significa fatorar números? Fatorar números é escrevê-los como uma multiplicação de 2 ou mais fatores, de 2 ou mais números. Vamos ver alguns exemplos. 90. Temos aqui as formas fatoradas do número 90. Por exemplo, temos dois termos, que é o 2 vezes 45. Esse ponto, gente, é de multiplicação, tá bom? 2 vezes 45 dá 90. Então, 2 vezes 45 é a forma fatorada de 90. 6 vezes 15 também dá 90. Então, 6 vezes 15 também é a forma fatorada de 90. Nós temos também esses três termos aqui, gente, ó. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, que também é a forma fatorada de 90, uma vez que 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 dá 90, tá bom? Então, esse aí é o exemplo de fatoração com números.
No B é a mesma coisa, ó. A gente tem uma fatoração de dois termos. 2 vezes 10, 20. Então, 2 vezes 10 é a forma fatorada de 20. 4 vezes 5, 20. Então, 4 vezes 5 é a forma fatorada de 20. E nós temos aqui três termos, 2 vezes 5 e vezes 2, que multiplicando também dá 20. Então, esses três termos é a forma fatorada de 20. Então, pessoal, essa é a forma como eu escrevo a forma fatorada de algum número, tá bom? E temos o exemplo C e D, 15 e 60, que vocês podem fazer aí em casa para poder ir treinando, tá bom? Já que a gente compreendeu fatoração de números, a gente vai ver agora a fatoração de polinômio. Fatorar um polinômio, tá bom? O que significa fatorar um polinômio? Pessoal, é escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios, tá bom? Beleza, vamos entender agora a partir de um exemplo. Nós temos, pessoal, a seguinte figura, um retângulo, cuja base é A mais B e a altura é C. A gente vai calcular a área desse retângulo. Vocês lembram como é que calcula a área? A área de um retângulo, pessoal, é base vezes altura, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo. Tá aqui A, que é a de área, e B vezes H. B é de base e H é de altura. Então, a gente calcula a área de um triângulo, a área de um retângulo, melhor dizendo, a área é igual a base vezes a altura, desse jeito. Tá aqui a fórmula. Beleza, então vamos calcular aí a área desse retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Pessoal, qual é a base? A base é A mais B. E a altura? A altura é C. Então, você pega aqui a altura vezes a base. Aí a gente faz a seguinte multiplicação, né? C vezes A e C vezes B. Tá bom? Então, aí a gente tem a multiplicação de polinômios através da distribuição, né? C vezes A e C vezes B. Consequentemente, vai dar esse resultado. C vezes A dá CA e C vezes B dá CB. A gente tem aqui um polinômio, tá bom? E esse polinômio, gente, pode também ser essa multiplicação que está aí nesse quadrado verde. Então, a gente tem o polinômio, que é esse aqui. E nós temos aqui a forma fatorada dele, ou seja, a forma fatorada dele é nada mais, nada menos que a multiplicação que a gente fez. Então, a multiplicação de polinômios é a forma fatorada do polinômio, tá bom? Então, a gente tem aqui esse... Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui esse polinômio. E essa aqui é a forma fatorada dele, tá bom? Beleza. Vamos dar continuidade. A gente vai ver agora como é que fatora um polinômio, colocando em evidência um fator comum. A gente vai fazer isso a partir de um exemplo. A gente tem aqui um retângulo e a gente vai calcular o perímetro desse retângulo, cujas dimensões são x e y. Vocês lembram como é que calcula o perímetro de um retângulo, né? Você tem aqui o P, que é de perímetro, né? E o perímetro é igual à soma de todos os lados do retângulo. Ou seja, x mais y mais y.
certo? Que vai dar esse resultado, tá bom? 2x mais 2y. Beleza. O perímetro dessa figura aqui é um polinômio. E a gente vai colocar esse polinômio em forma fatorada. Como é que a gente faz? Pessoal, a gente observa aqui o polinômio e a gente vê o que é que tem em comum. Qual termo é semelhante nesse polinômio? Por exemplo, você tem aqui esse monômio aqui, 2x, e você tem esse monômio 2y. Qual é o termo semelhante aí? Qual é o termo que se repete? É o número 2, não é isso? Então, você pega o número 2 e coloca aqui em evidência, abre o parêntese e coloca os termos que não são semelhantes entre parênteses, ou seja, x mais y. Essa é a forma fatorada do polinômio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade. Tá aí, o fator comum é colocado em evidência, o fator que se repete, o fator que se assemelha no polinômio. Vamos ver aqui outro exemplo para ficar mais claro. Vamos calcular aqui o perímetro do retângulo cujas dimensões medem 4xy e 2x ao quadrado. Beleza, lembrando pessoal novamente que o perímetro do retângulo é a soma de todos os lados. Então, você tem aqui também, né, nesse lado 2xy e desse outro lado você tem x. Quando você soma esse 2xy mais esse 2xy, você tem aqui 4xy, tá bom? Quando você soma x com x, você tem aqui, ó, 2x. Então, o perímetro é igual a 4xy mais 2x. Consequentemente, a gente tem aqui um polinômio desse retângulo, tá ok? Beleza. A gente calcula, né, esse polinômio, ou seja, a gente coloca ele de forma fatorada, da mesma forma como a gente fez no exemplo anterior. Você coloca um termo comum em evidência. Qual é o termo comum aqui, pessoal? Você analisa primeiramente um monômio, depois o outro monômio e você vê o termo que tem em comum. Qual é o termo que se repete? É o x, não é isso? Então você coloca aqui o x em evidência e você coloca aqui, pessoal, um número que quando eu calcular, quando eu multiplicar, vai ser igual a esse polinômio. Por exemplo, eu coloquei aqui o x em evidência e eu coloco o 2 também. Por quê? Porque eu vou colocar aqui o 2y mais o 1. Quando você fazer o cálculo, ó, 2x vezes 2y, vai dar exatamente 4xy. Quando você multiplicar 2x vezes 1, vai dar exatamente 2x, tá bom? Então, essa é a forma fatorada do polinômio acima. Tá ok, pessoal? 2x, que é o termo que está em evidência, o termo comum, vezes isso aqui, vai ser a mesma coisa, isso aqui. Tá ok? Então, nós temos aqui a forma fatorada do polinômio. E o 2x é o fator comum, o que eu coloquei em evidência, certo? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí o que é colocar um fator comum em evidência para a gente ter a forma fatorada do polinômio. Vamos seguir. Agora é sua vez. Vamos tentar fazer agora, tá bom? Espero que você faça aí. Tá aqui alguns exemplos. Letra A, letra B, letra C e letra D. Pessoal, eu aconselho vocês a dar um pausa aí nesse vídeo e tentar fazer a letra A, B, C e D de acordo com os exemplos que a gente viu anteriormente, tá bom? Beleza. Você já fez, né? Já deu pausa? Então vamos ver se você acertou. Vamos para as respostas. Vamos lá.
A resposta da letra A. Pessoal, você primeiramente coloca o termo comum em evidência. Qual é o termo comum que você tem aqui nesse primeiro monômio e nesse segundo monômio? É o 10, não é isso? Então, eu coloco o 10 em evidência. Posteriormente, eu coloco os termos que não são iguais entre parênteses. Ou seja, quando você multiplicar 10 vezes x, vai dar 10x. Quando você multiplicar 10 vezes y, vai dar 10y. Então, você tem aí a forma fatorada do polinômio 10x mais 10y. Letra B. Pessoal, analisa a letra B. Qual é o termo comum que vocês têm aí? O termo comum que vocês têm é o y, né? Vocês têm o y no primeiro monômio e vocês também têm o y nesse segundo monômio. Então, o y é o termo comum. É o termo que você vai colocar em evidência, tá bom? Então, a gente coloca o y em evidência. E entre parênteses, a gente coloca os termos que não são semelhantes. Aí, pessoal, fica simples, né? Você colocou o y em evidência, aí você, multiplicando esse y por esse y, dá esse valor. Você sempre tem que pensar em multiplicar o termo em evidência por dois termos, né? Ou por termos que vai se resultar nesse valor aqui. Então, y vezes y dá y ao quadrado. Aí você pega esse y vezes 9x, vai dar o quê? Vai dar 9xy, tá bom? Então, essa aqui é a resposta. Letra C, da mesma forma. Qual é o termo comum aqui em evidência que você vê aqui e você vê aqui? Isso aí, pessoal, é a letra A. A letra A se repete aqui, a letra A se repete aqui. Então, a letra A é o nosso termo comum. Coloco em evidência. E agora eu coloco entre parênteses os termos que não são semelhantes. Quando você fizer aqui o cálculo, ó, 6x vezes A dá 6xa. E A vezes 8y dá 8ay. Então, a forma fatorada do polinômio é igual ao próprio polinômio, tá bom? Ou você pode também fazer da seguinte forma. Observe, se você colocar o 2a em evidência, você também pode multiplicar o 2a vezes 3, que vai dar 6ax, e o 2a vezes 4y, certo? Ó, 2a vezes 3x vai dar esse valor também, e 2a vezes 4y também vai dar esse valor. Então, aqui é outra forma, tá? E você fatorar esse polinômio. Então, aqui tem duas formas, tá bom? Beleza. E por último, a letra D. Qual é o termo comum, pessoal, que vocês têm aqui, ó, nesse polinômio? Você tem aqui. O termo comum que você tem está entre parênteses, ó, A menos B. Então, eu coloco A menos B em evidência. E coloco o termo que não é semelhante também entre parênteses. E aqui eu tenho o fator comum. Tá bom? É isso, pessoal. Agora a gente vai falar também sobre fatoração de polinômios por agrupamento. Tá bom? Vamos escrever o polinômio ax mais bx mais ay mais by na forma fatorada. Para a gente entender a fatoração por agrupamento, a gente vai partir de um exemplo, que é esse exemplo aqui, tá bom? Vamos lá. Tu tem ax mais bx mais ay mais by, né? Beleza. Então vamos lá. A gente vai agrupar os termos que possuem fator comum. Quais são os termos que possuem fator comum? Nós temos aqui, ó, esse termo
que é ax mais bx, o fator comum é x. E nós temos aqui AY e BY, que o fator comum é Y, tá bom? Então, vamos lá. Você coloca aqui em evidência, olha só, qual é o fator comum é x. Então, eu coloquei o x aqui em evidência, entre parênteses, os termos que não são comuns, A mais B. Repito esse mais aqui, gente, tá vendo? E coloco em evidência aqui, ó, o Y. O Y, AY e BY. O Y é o fator comum. Coloco o Y em evidência, entre parênteses, o A mais B. Então, você tem aí, é o fator comum em cada grupo, tá bom? No grupo 1, que é esse grupo aqui. E no grupo 2, que é esse grupo aqui, você tem aqui, ó, fator comum em evidência. Tranquilo. E agora, eu vou colocar novamente em evidência o fator comum desse resultado aqui. E qual é o fator comum, pessoal? Você percebe que nesse polinômio, você tem aqui nesse primeiro o A mais B, e nesse segundo membro o A mais B. Então, eu coloco o A mais B em evidência, e consequentemente eu coloco o x mais y aqui entre parênteses, que são os termos que não são comuns, tá bom? Então, aqui eu tenho o resultado final. Eu tenho o meu polinômio de forma fatorada, tá ok? Vamos para outro exemplo. Qual é a forma fatorada desse polinômio? Eu quero que vocês façam aí, se for possível, dê pausa e tente fazer, tá bom? Primeiramente, gente, a gente vai colocar os termos comuns, certo? E vamos agrupar eles. Por exemplo, você percebe aqui, ó, que mx menos nx possuem termos comuns, fator comum. Então, eu coloquei ele aqui no primeiro grupo. E 2m menos 2n possuem um fator comum. Qual é? É o número 2. Então, eu coloquei no segundo grupo. Beleza. Coloco em evidência. Coloquei aqui o fator comum x em evidência. E coloquei nesse segundo grupo aqui, ó, o fator 2 em evidência. Tá bom? E vai ser igual a esse valor. Você coloca em evidência o m menos n, que são fatores comuns, está aqui. E, consequentemente, você coloca o x mais o 2 em parêntese. Aqui é a minha forma fatorada, tá bom? Essa aqui é a minha forma fatorada desse polinômio. Pessoal, é dessa forma que a gente faz fatoração de polinômios por agrupamento. Agora, quero que você faça aí a questão 2, tá bom? O exemplo 2. Seguindo o mesmo modelo. Qual é a forma fatorada desse polinômio? A ao cubo mais 2 ao quadrado mais a mais 1. Tente fazer aí, dê um pause e tente fazer. 3. Qual é a forma fatorada do polinômio? 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Dá um pause aí, pessoal, e tenta fazer. Beleza. Já que você pausou e fez aqueles exemplos, a gente vai conferir agora a resposta. Qual é a forma fatorada do polinômio a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1? Pessoal, a gente vai seguir o mesmo esquema, tá bom? Você tem aqui o polinômio, você vai separar, tá aí o primeiro grupo, que é a ao cubo mais a ao quadrado. O termo comum, o fator comum aí é a ao quadrado. Por quê? Quando você colocar o a ao quadrado em evidência, você abre o parênteses e bota o a mais 1. Quando tu fazer a multiplicação a ao quadrado vezes a, vai dar justamente o a ao cubo. Quando você pegar o a ao quadrado vezes 1, vai dar a ao quadrado. Então, você tem o primeiro grupo aí com o fator comum em evidência. Agora, vamos colocar o segundo grupo, tá bom? Aí é o segundo grupo. E o fator comum é 1. Por quê? Quando você multiplicar esse 1 vezes a, vai dar a. E quando você multiplicar esse 1 vezes 1, vai dar 1. Então, essa aí é a forma que a gente coloca o fator comum em evidência nesse grupo.
Tá ok, pessoal? E aí a gente vai novamente colocar o fator comum em evidência. Fator comum aqui nesses dois grupos, quais são? A mais 1. Então a gente coloca o A mais 1 em evidência. Em seguida nós temos o A ao quadrado e o 1. Colocamos entre parênteses, são os fatores que não são semelhantes, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Essa é a nossa forma fatorada desse polinômio, tá bom? Qual é a forma fatorada desse outro polinômio? A gente vai seguir o mesmo exemplo, tá bom? Olha só, você tem o primeiro grupo. Perceba, pessoal, que eu organizei aqui, ó. Eu peguei os termos que são semelhantes para montar um grupo. Por exemplo, eu tenho aqui o 3ax. Eu peguei 3ax e qual é o outro monômio aqui semelhante? É o 6, porque ó, ele tem o A. Ele tem esse termo semelhante, então eu coloquei no primeiro grupo. E 2b ao quadrado e b ao quadrado de x tem um termo semelhante, que é o quê? O b ao quadrado. Então eu coloquei eles aqui, ó, em um segundo grupo, tá bom? Você tem que fazer essa organização para facilitar. Então a gente coloca aqui um fator comum em evidência. Qual é o fator comum em evidência no primeiro grupo? O 3a. Então você coloca o 3a em evidência, abre parêntese, x mais 2. Quando você fazer a multiplicação, 3a vezes x dá 3ax. 3a vezes 2 dá 6a, tá bom? A mesma coisa no segundo grupo. Qual é o termo comum aqui? B ao quadrado, não é isso, pessoal? Coloca o B ao quadrado em evidência, abre parênteses, bota o 2 mais x. B ao quadrado vezes 2 dá 2b ao quadrado. E b ao quadrado vezes x dá b ao quadrado x. Então, isso aqui é semelhante a isso aqui é semelhante a isso aqui. Então, pessoal, você coloca mais uma vez em evidência, como eu já havia explicado antes, e nós temos que esse resultado aqui é a forma fatorada do nosso polinômio, desse polinômio, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Na próxima aula a gente vai finalizar esse assunto sobre fatoração. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Aqui embaixo, pessoal, está o meu WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, você manda lá a mensagem para o meu WhatsApp e você se identifica lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos e fiquem bem.